Bom, fazer aqui uma breve apresentação desse grande cara. Diógenes Melo é graduado em licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática pela UPE e mestrado em Educação Matemática e Tecnológica pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor assistente da UPE, tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de matemática, avaliação e formação de professores. É claro que é muito mais que isso, porque Diógenes foi meu aluno, depois trabalhamos juntos na mesma escola, ele como professor já, e tornou-se um dos grandes amigos conquistados, de uma competência profissional extraordinária, além de ter um componente que muito dignifica minha relação de amizade. Na verdade, minhas relações de amizade são dignificadas por isso, que é o fato de Diógenes ser um ser humano espetacular. Devo agradecer também aqui de público, o convite que ele me fez como coordenador da produção de uma obra didática por uma editora, e o acesso que ele me deu a esse universo. Bom tê-lo aqui, professor Diógenes Melo. Meta bronca. Antes disso, tem uma perguntinha simples, não sei se é simples, mas planejar é tudo ou é um pouco menos? Vamos lá. Pessoal, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com meu mestre Diógenes, né? Conheço mais da metade da minha vida, faz muito tempo, né? Eu era adolescente quando ele foi meu professor. O cara que começou a me ensinar a língua portuguesa, que era uma disciplina que até então eu não entendia muito bem, né? E aí sempre eu tinha uma dificuldadezinha e eu tinha uma concepção um pouquinho antiga, que era aquela de quem sabe matemática não tem a obrigação de saber de língua portuguesa, né? Isso aí é um determinado, muito equívoco, né? A gente tem a obrigação sim de aprender língua portuguesa, todo profissional tem a obrigação sim de aprender língua portuguesa, e aprender língua portuguesa não é só de forma superficial, mas de uma forma bem aprofundada. Fiquei muito feliz agora quando eu também vi esse linkzinho aí com meu amigo Girão, né? Entrando, prazer enorme estar aqui nesse mesmo ambiente com ele também. Um dos grandes amigos que eu conquistei, né? Um cara que me ensinou bastante quando eu estava no começo da minha carreira. A gente dividiu turmas e ele era meu orientador também, né? Assim, acho que minhas amizades são sempre muito boas, me faz crescer bastante, tanto ele quanto Diógenes, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje, Girão, eu só não gostei muito dessa camisa do Santa Cruz, mas tá tranquilo, bota a camisa do esporte que ficaria melhor. Eu vou trazer aqui hoje um pouquinho para vocês, pessoal, de um pouco do que eu vivo, de um pouco da experiência que eu tenho, né, nessa área que é planejamento, né? A gente discutiu aqui o tema, acho que mais de um mês, mais ou menos. Abraço, irmão. Há mais ou menos um mês, ou mais de um mês, eu e Diógenes Afonso, sobre o que é que a gente poderia contribuir para esse tipo de público, né? No caso de estudantes que estão querendo ingressar na universidade. Então a gente começou a conversar e a gente chegou nesse tema sobre planejamento. Eu vivo isso todos os dias porque se eu não conseguir ser planejado, muito planejado, eu não consigo fazer tudo que eu faço. Então, eu tento me planejar diariamente ou no final do dia, depois se passar de meia-noite, eu tenho uma estratégia, se eu passar de meia-noite, eu faço meu horário diário, ou se eu for dormir menos de meia-noite, eu faço assim que eu acordo, né?
Então, aí eu coloco todos os itens, eu vou depois destrinchar melhor para vocês, para aí vou, durante o dia, trabalhando e vou eliminando esses itens, né, para poder trabalhar, eu chamo de, com uma grande produtividade, dando conta de tudo, né, e, vamos dizer assim, uma performance maior. Então, eu tenho que fazer tudo bem planejado, porque senão não dou conta, né? Porque, assim, acho que vocês que estão aqui hoje, vocês já têm alguns papéis na sociedade, e eu, Diógenes Afonso, Girão, já tenho um pouco mais de outros papéis, até pela idade que a gente tem, né? Pelas responsabilidades que a gente vai assumindo durante a nossa vida. A gente vai assumindo, sempre acumulando, né? Acumulando diferentes papéis e chega uma hora que a gente não pode estar assumindo tudo isso sem ter um planejamento para poder executar esses papéis. Então, vou falar um pouco do que eu faço hoje, né? Para poder vocês entenderem que eu preciso ser muito planejado. Então, eu sou esposo, né? Sou pai. Para isso, eu tenho que ter um planejamento também para poder dar conta da minha família, porque eu não posso estar só. A gente tem várias áreas, né? Que eu vou explicar mais para vocês. A gente chama isso de corpo, né? Vários corpos na vida. E esse corpo que eu também tenho, né? Que dentro de uma área chamada família, eu preciso também dar conta dele, é prioridade para mim. Então, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, sou amigo, a gente também tem que ter um espaço também para ser esse lado do amigo, de conversar, né, de trocar, de crescer. E do lado profissional também acontece a mesma coisa, né? Do lado profissional, eu também exerço diferentes papéis, então eu tenho como origem a profissão professor, né? Mas eu também faço outras coisas. Então, sou professor da Universidade de Pernambuco, e aí eu, dentro de professor, eu sou assessor de escola, ministro palestra, né? Oficinas, escrevi livros. Hoje, depois da pandemia, eu comecei a investir também nas redes sociais, bem um pouco mais forte, né? Tem um canal no YouTube que eu acompanho também diariamente. Tenho isso para professor. Também estou com um projeto novo aí. Tá em construção de um canal, dois canais, né? Um canal na área infantil e outro canal também na perspectiva de como educar melhor as crianças na perspectiva mais psicológica, né? Eu venho vendo uma brecha aí, que as crianças são bem violentadas no que diz respeito ao como educar, como ouvir melhor essa criança, né? A linha que eu vou trabalhar, que eu venho estudando e trabalhando é a filosofia positiva, e aí eu vou tentar transformar isso num canal para tentar também contribuir na vida de muitas pessoas que muitas vezes não têm uma formação adequada ou também não têm um recurso financeiro para poder buscar essas orientações. O canal está em construção, a gente está definindo aí os personagens, definindo aí todo o projeto e tendo reuniões semanais para poder a gente dar conta disso. Além dessa parte da linha mais da educação, né, fiz mestrado, fiz quase doutorado, cheguei a fazer doutorado, fiz 3 anos e meio de doutorado, e com 3 anos e meio tive que fazer escolhas, né, estava dentro do meu planejamento inicial. Nesse planejamento inicial, vocês vão ver que o planejamento ele pode ser ter reajuste nele, né? Tem coisas que é importante para você hoje que não pode, que amanhã não é. Então eu tive que fazer escolhas. Eu abri 2 negócios e eu tinha que escolher, e para mim escolher os 2 negócios foi melhor naquele tempo, né? Mas no final eu perdi o doutorado e perdi os 2 negócios.
Mas, assim, eu não olho muito para trás, não, eu olho para frente, né? E fiz um curso, o curso foi muito caro, mas eu tô aqui de pé hoje, né? Conquistando outras coisas por causa desse curso muito caro. Na época ficou a lição, o aprendizado, mas não me arrependi também da escolha que eu fiz. São escolhas difíceis que a gente vem fazendo, tem que fazer na vida e muitas vezes a gente sente muita dor, né? No final, vou deixar uma frase que eu aprendi muito com o Leandro Carnal, para a gente refletir um pouco sobre isso. E, e hoje eu tenho empresas, né? Tenho, sem vir invisto em outras coisas também. Eu sempre boto para mim, todo ano eu tenho que ter o crescimento em alguma coisa, em algum setor que eu priorizo, e sempre busco isso, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é estar no meio das águias, porque o que eu chamo de águias são pessoas que têm um conhecimento muito maior do que o meu e que eu gosto de ouvir. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, de observar, de ver como é que elas conseguiram, que passo elas deram, né? Isso é o mais importante para mim. Eu sempre digo que eu gosto de olhar para o lado para poder me espelhar, para poder crescer, não para poder invejar, para poder ficar com coisas pequenas, né? Eu não tenho tempo muito para essas coisas. E então eu busco olhar para o lado para me inspirar, para poder crescer, para poder ser um ser humano melhor, ser um profissional melhor. Acho que é isso que para mim é que vale a pena. Então, eu tenho vários papéis, né? Além disso, depois de uma depressão que eu tive em 2017 por não me cuidar, era uma outra área que eu não me cuidava. Hoje eu pratico atividade física, então eu corro, eu faço atividade física na academia. Então, tudo isso eu encaixo num dia. As pessoas até às vezes perguntam como é que tu fazes tudo isso. Ainda eu estudo todos os dias alguns temas que me interessam, então todos os dias eu tenho que estudar aquilo ali. E para poder a gente ir aprimorando, crescendo, né? Então, para poder estar aqui hoje, eu tive que me planejar, tive que me organizar, tive que pensar no que eu iria falar, que metodologia eu ia buscar. Então, tudo isso tem um planejamento. Eu tive uma grande experiência também no setor público, né? Que foi ser coordenador de planejamento da Universidade de Pernambuco. Então, passei um tempo sendo coordenador, cuidando das finanças da UPE. Isso também me deu muita bagagem, né, em olhar como é que a gente trabalha com o setor público. É um desafio muito grande, né? A gente tem que ter muito bem organizado, fazer as coisas muito corretas, porque senão a gente perde recurso ou coloca os recursos em lugares errados, enfim. A gente tem que fazer tudo bem cirúrgico. Então, estudar muito também, porque muita responsabilidade, porque se você tiver alguma coisa, algum procedimento errado, você depois responde. Então, graças a Deus que eu passei pelo planejamento, deixando um pouco do meu trabalho lá, que até hoje está de pé, e sem nenhum problema administrativo contra o meu profissional. Então, vou conversar com vocês hoje, né, sobre esse tema bastante, para mim, bastante interessante, e que a gente culturalmente não é instruído para. Por exemplo, cresci sem saber me planejar, sem saber me organizar, e isso fui aprendendo durante a minha vida, pela necessidade que eu tive, por pessoas que passaram na minha vida e me ajudaram, me orientaram. E hoje eu quero deixar um pouquinho disso para vocês. Eu vou trazer aqui um slide para acompanhar a nossa conversa, mas a nossa conversa pode ser muito mais ampla, né, do que esse slide aqui. E eu peço até para que vocês também participem, né? Vocês podem levantar a mãozinha aqui, quando eu escutar eu vou parar e vou pedir a vocês a palavra, né? Para a palavra de vocês, como também vocês podem abrir o áudio a qualquer momento que eu estiver falando e dizer que quer fazer alguma pergunta, que tirar alguma dúvida,
para que a gente consiga dialogar, né? Eu gosto muito de conversar, de dialogar, trocar ideias. Meu objetivo aqui hoje é que a gente saia desse encontro, cada um com um pouquinho do outro, né? Não só vocês saiam daqui com um pouquinho do que eu estou trazendo, mas que eu também saia daqui com um pouquinho do que vocês vão trazer para mim. Então, acho que a vida é uma troca e a gente cresce dessa forma, né? Então, as pessoas aqui têm experiências diferentes, têm formas de organizar diferente, e quem ainda não pensou dessa forma, a gente na troca aqui vai tentar aprender isso para poder trabalhar com a produtividade melhor e conseguir atingir os objetivos que a gente tanto almeja, ok? Então, vou compartilhar aqui o PowerPoint. Caso vocês, em algum momento, ele trave ou caia, aconteça alguma coisa, vocês podem aí me sinalizar. Diógenes também tem meu telefone aqui, ele está aqui ao meu lado. Ele liga, Diógenes, a gente não está te acompanhando não, está travado alguma coisa. Aí vocês podem me ligar aqui, que eu vou estar aqui acompanhando também. Se for ligação aí de vocês, eu vou ouvir, vou ver o que é que está acontecendo, tá bom? Vocês estão conseguindo já ver a minha tela? Sim. Beleza. Sim. Maravilha. Estão conseguindo agora ver o slide? Sim. Pronto. Então, a gente tem aqui como tema planejamento, onde você quer chegar. Como já falei, sou professor da Universidade de Pernambuco, e aqui eu começo fazendo já uma propagandazinha, né, em minhas redes sociais. Aqui tem um Instagram profissional, se vocês puderem seguir para ajudar aqui a gente agradece muito, tá? Tem o prof.diogenes.macline, que é um canal profissional, um Instagram profissional. Temos também o canal no YouTube, Professor Profissional, onde a gente traz muito conteúdo, né, para vocês. No caso, não vai ser tão diretamente para vocês aí que vai fazer a universidade agora, mas para quem é professor, para quem quer estudar alguns temas, vai ajudar bastante. E também tem um Telegram para o profissional, tem página no Facebook. Por que profissional? Eu estava até vendo a definição do que é ser profissional. Profissional é aquela pessoa que quer aprender e busca melhorar constantemente, não? Então, assim, quando a gente traz essa definição de profissional, é aquela pessoa que quer aprender e que busca melhorar constantemente, esse foi o intuito de trazer o nome desse canal, né? Porque é uma forma de eu entendo que o professor profissional é alguém que busca uma perfeição, né? É alguém que sempre está buscando se aperfeiçoar, crescer, se ampliar, aprender. Então, por isso, o motivo desse nome, né? E essa é a frase que eu levo sempre comigo, uma frase que eu criei, sempre on, nunca off. Sempre on, nunca off, que é algo que quer dizer assim, a gente tem que estar sempre atento às coisas, às mudanças, necessidades, nas transformações. Então, sempre estar sendo visionário, buscar ser visionário, olhando lá na frente, olhando o mercado, olhando as mudanças. O que é que, por exemplo, para professor, o que é que a gente tem que olhar nesse momento? Quais são as transformações? O que está vindo aí? Quais são as necessidades no momento? Se eu fosse um arquiteto, um médico, um engenheiro, um advogado, eu também tenho que pensar da mesma forma, entendeu? Para poder a gente não ficar off, não ficar fora desse mercado e depois a gente ter dificuldade para voltar. Então, quando a gente olha o mercado, olha como é que ele está funcionando, a gente começa a também refletir sobre nosso papel profissional e a gente fica comparando, tipo, como é que eu estou e onde eu quero chegar. Então, esse movimento, né, de o que eu sou e onde eu quero chegar, preciso existir um planejamento para. Então, a Diógenes está hoje dessa forma, eu quero, daqui a 5 anos, atingir esse objetivo. Então, como é que eu vou fazer? O que eu tenho um objetivo tal,
então tenho que traçar as metas, traçar a estratégia, enfim, todo um processo, né, para poder a gente alcançar os objetivos.